Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, entra no ar mais uma oportunidade de sermos mais e mais felizes. É o programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Na palestra de hoje, o preletor Heitor Miyazaki explica como superar as limitações. Que no interior do ser humano existe uma grandiosa capacidade que em geral não é percebida pelo próprio indivíduo. Isto equivale a nós termos um cheque ao portador no valor de R$1 milhão e não percebemos que esse cheque está no nosso poder. Podemos até passar fome, passar necessidades por desconhecer esta verdade. Aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Seichonoye, professor Masaharu Taniguchi. O livro dos jovens, que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos. Ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira o livro dos jovens e aprenda a viver com o coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. Desconcertado ou transtornado, abatido ou injustiçado. Se você anda precisando escrever uma nova história, a palestra de hoje é para você. Jovens que valem ouro superam as limitações. Preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado, obrigado pela presença, muito obrigado. Em 1952, meus avós começaram a participar da Seichonoye. Eu comecei a acompanhá-los, vendo que eles ficavam felizes com isso. Posteriormente, tive a grande honra de formar a primeira associação de jovens em português, primeira no Brasil. Lembro-me que o saudoso professor Nobuo Jo, ele disse-me: parabéns, é a primeira associação de jovens em português do Brasil. E nós estamos aqui nesse momento tão importante, e aqueles que perderam vão ter que esperar mais 50 anos. Quando virarem tabuleta lá do mundo espiritual, vão acompanhar. Então vamos estudar um pouquinho, e o livro-texto é Dinamize Sua Capacidade. Este livro, que eu já li várias e várias vezes, e aplicando o primeiro capítulo, onde diz para vivificar o tempo, eu gravei o livro e quando voltava da faculdade à noite, ouvia a gravação, enquanto jantava, enquanto tomava banho, para aproveitar o tempo, porque durante o dia, durante o trabalho não era possível. E chegava em casa 1h10 da manhã, então eu ligava o gravador, ficava ouvindo nessa hora. Ajudou-me muito, muito, e também ajudaram muitas pessoas que já leram esse livro diversas vezes. No prefácio do livro diz que no interior do ser humano
existe uma grandiosa capacidade que em geral não é percebida pelo próprio indivíduo. Isto equivale a nós termos um cheque ao portador no valor de R$1 milhão e não percebemos que esse cheque está no nosso poder. Podemos até passar fome, passar necessidades por desconhecer esta verdade. Mas o que nós temos, diz o mestre Masaru Taniguchi, não é um cheque, é muito mais do que um cheque. Nós temos dentro de nós a vida de Deus que faz o coração palpitar. Esta vida de Deus maravilhosa é uma força sem limites, infinita. E simplificando essa força sem limites, podemos dizer que o homem é filho de Deus. Criamos muitas limitações e elas nos hipnotizam. Não dá, não consigo, não tenho tempo. Às vezes são sugestões que nós criamos ou sugestões que nós ouvimos de outras pessoas. Isso nos amarra, isso faz com que nós não possamos exteriorizar, porque estamos presos a esses pensamentos ilusórios. Mas Helen Keller sabia que dentro dela existia uma força maravilhosa. Helen Keller nasceu normal, mas na sua infância ela adquiriu uma doença, ficou surda, muda e cega. Nesse momento, conheceu uma jovem professora de surdo e mudo, chamado Anne Sullivan. Para Anne Sullivan foi um grande desafio, mas a própria Anne Sullivan passou por momentos difíceis na sua infância, porque o pai era alcoólatra e deixou-a internada no orfanato, num tratamento psiquiátrico. A própria Anne Sullivan ficou cega, posteriormente ela recuperou a visão. E Helen Keller foi levada para Anne Sullivan, para uma professora de surda-muda, ensinar uma pessoa que também é cega, a dificuldade é maior, porque uma pessoa que é apenas surda-muda, ela consegue ler os movimentos labiais, mas a pessoa que não consegue enxergar, não tem condições. Então, de que forma que Anne Sullivan foi mostrando as coisas que existiam diante de nós, aquilo que nós conseguimos captar com nossos 5 sentidos, mas a Helen Keller não tinha 3 sentidos. Então, a forma como Anne Sullivan conseguiu fazer com que a Helen Keller entendesse, foi através da vibração das cordas vocais. Então ensinou para que Helen Keller colocasse o dedo na garganta e outro, a ponta do polegar na boca, nos lábios. Então, pelo movimento labial e pela vibração das cordas vocais, a Helen Keller foi aprendendo. Em um mês, ela decorou 400 palavras. Posteriormente, a Helen Keller fez palestras pelo mundo todo e disse que ninguém deveria ter dó de um cego, porque o cego também tem que assumir a sua responsabilidade e viver de forma normal. Então, a foto que vocês estão vendo no telão é da Helen Keller, que foi um exemplo de quem conseguiu acreditar em si. O jovem Miyoshi Matsuda conheceu um senhor que lhe emprestou um livro chamado A Verdade da Vida. Esse senhor disse: agora no Japão, a moda é estudar este ensinamento chamado Seichonoye. Ele levou o livro para sua casa e deixou ao lado da sua cama. No dia seguinte, voltando do trabalho da roça, foi procurar o livro, não encontrou o livro. Seu irmão, que estava muito doente, acamado com uma diarreia amebiana, havia pego o livro. E ele ouviu uma voz: este livro é maravilhoso, este livro é maravilhoso. Era a voz do irmão que havia lido o livro e se curado. Os dois passaram a divulgar o movimento, superando todas as limitações, superando as limitações de idioma, superando as limitações de transportes,
saíram a cavalo para divulgar o ensinamento e foi o início da propagação da Seichonoye no Brasil. Isso apenas 4 anos após a Seichonoye ter sido iniciada no Japão. Outro jovem que falava de maneira que todos riam, venceu as limitações e hoje ele é muito admirado. Ele falava de uma forma como se estivesse soluçando. Muitas pessoas riram e hoje as pessoas o admiram. Estou falando do Ennio Masakihara. E diz o mestre Masaru Taniguchi, nesse mesmo livro, na página 59, elogiando e encorajando a si próprio com palavras positivas, superará as dificuldades. Elogiando e encorajando a si próprio. Isso aconteceu com um jovem, um garoto que não tinha coragem de comprar um martelinho na feira. Ele e o irmão dele, juntando todos os trocadinhos, tudo o que eles tinham, foram na feira para comprar um martelo de bater bife para dar para a mãe no Dia das Mães. Era toda a economia dos dois, juntando, dava para comprar um martelinho de bater bife. Como a mãe não tinha, eles, um empurrou para o outro. Pergunta você. Mas a avó desse garoto dizia, repita sempre, eu sou filho de Deus, sou inteligente, tenho capacidade infinita, tudo consigo fazer. E a todo momento ele repetia essas palavras, repetia, sou filho de Deus, sou inteligente, tenho capacidade infinita, tudo consigo fazer, tudo consigo fazer. E aquele medo foi desaparecendo, e ele está falando agora com os senhores. Se crer. Na página 81, diz o professor Masaru Taniguchi, se você crer, se você acreditar, sou filho de Deus, existe em mim a força e sabedoria de Deus, da forma que você acreditar, ela vai se manifestar. Se você acreditar 10% nesta verdade, ela irá manifestar 10%. Se você acreditar 50%, você conseguirá manifestar 50%. Se você acreditar 100%, vai conseguir manifestar essa força. É por esta razão que Cristo disse, aquele que crê em mim, fará as obras que eu fiz, ou muito mais ainda. Porque ele sabia da existência da vida de Deus, a vida perfeita, a imagem e semelhança de Deus, que se aloja em cada indivíduo. Por isso, acreditando nesta verdade, nós conseguiremos exteriorizá-la. Um professor falou a um jovem, sua voz parece a de um papagaio, mas a sua mãe falou-lhe o contrário. A sua mãe, conhecendo o poder da palavra, disse-lhe totalmente o contrário. Ainda bem que esse jovem não acreditou nas palavras do professor, acreditou nas palavras da mãe. Ele foi o grande Caruso, o maior tenor de ópera de todos os tempos. Diz o professor Masaru Taniguchi, no mesmo livro, as dificuldades provam se você é ouro ou chumbo. Se você fizer ressoar o seu timbre de ouro, irá sobressair-se. Então, dentro de nós, temos essa valiosa força, essa valiosa capacidade. E fazer vibrar essa capacidade é acreditar nesta verdade, porque a verdade liberta, conforme disse Jesus Cristo. E basta acreditar, aprofundar, mentalizar, repetir a todo momento que essa força grandiosa vai se manifestar. Assim manifestou em Newton. Newton provou isso. Seu pai morreu antes que ele nascesse. Ele vivia doente na sua infância. Acreditou nisso. Por isso ele conseguiu manifestar a sua sabedoria, a sua inteligência e descobriu a lei da gravitação universal.
Um outro gênio passou fome, foi desprezado pelos próprios professores, proibiram-no de frequentar a biblioteca da escola, mas ele foi persistente, ele foi perseverante, ele acreditava no seu potencial. Muitas vezes era incompreendido, mas ele tinha dentro dele a força, a capacidade que todos têm, mas ele tinha consciência disso. Essa pessoa foi o Albert Einstein, o grande Albert Einstein. Importante, diz o professor Marcelo Taniguchi, é você dedicar-se integralmente àquilo que você estiver fazendo, é ter caráter honesto e não tolerar que as coisas fiquem de forma incompleta. Dedicar-se integralmente. Se estiver lendo o livro, termine de ler o livro. Se estiver fazendo um curso, termine o curso. Não deixe pela metade. Faça o que tiver que ser feito. Faça o que tiver que ser feito. Nós temos que aprender a dominar a preguiça, dominar a indisposição. Como disse o grande Marco Aurélio, que foi imperador romano, domina-te a ti mesmo e vencer a si próprio, vencer as indolências, vencer as indisposições, vencer a preguiça e dedicar-se integralmente. Ele foi órfão aos 10 anos. Foi morar com o irmão mais velho. A família era de músico. O irmão tinha um livro que não lhe emprestava. Não emprestava-lhe este livro de música porque achava que era muito difícil para ele. Mas enquanto o irmão dormia, ele copiava o livro e ficava estudando, varando as noites. Pela sua dedicação, pela sua perseverança, ele ficou muito conhecido. Tão genioso que ele era, tão genial, tão grandioso que ele foi, só foi reconhecido mundialmente 200 anos depois. Estou falando de Johann Sebastian Bach, um gênio da música. Everton Mariano de Souza. Esse rapaz é de Brasília. Quando o bebê estava chovendo, ele caiu do berço. E nesse momento ficou com uma doença chamada paralisia cerebral. Conheceu a Seichonoye, passou a se dedicar, passou a participar das reuniões. E ele conseguiu muitas coisas. Uma delas, orando para os antepassados, disse: antepassados, eu quero conhecer minha metade da alma, e conheceu. Está aqui hoje, casado, a sua esposa chama-se Rosângela, está aqui. Então vamos ouvir um pouquinho a saudação do Everton. Boa tarde do Everton. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado, assim ele disse. Mas tem muita coisa para contar a respeito do Everton. Vocês estão vendo aqui algumas medalhas que ele conquistou. Só este ano ele conquistou 3 em campeonatos paralímpicos, participando de seminário, convenções, foi entendendo e gradativamente ele foi evoluindo. Ele tem uma banca de importados em Brasília, participando de vários campeonatos de atletismo, de paralímpicos. Já foi bicampeão brasileiro na categoria dele. Teve mais de 70 títulos conquistados. E só esse ano são 3 medalhas. Eilo, com as suas pernas finas, chegando numa final, numa outra corrida, em um momento em que ele foi campeão.
E a grande vitória, no último Seminário da Luz, divulgou sozinho 31 convites. O irmão também teve paralisia cerebral, superando os limites e dando uma lição de amor. O Everton dá banho no irmão e veste as roupas do irmão. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Amor é a consciência de que o outro e eu somos um. Por meio da oração, estabelecemos contato íntimo com Deus. Participe do Seminário Geral, Seminário de Orações. Venha despertar a sua força infinita e sintonizar-se com Deus, Criador do Universo. Orar é necessário para que o homem consiga estabelecer contato pessoal e sentir-se em unidade com Deus. Através da oração, você vai adquirir mais autoconfiança, sua mente vibrará alegria, seu entusiasmo pela vida aumentará e naturalmente surgirão forças para avançar corajosamente rumo aos seus objetivos. Participe do Seminário de Orações nos dias 27 e 28 de setembro de 2014, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Os orientadores serão os preletores Kátia Metransaita, Hélio Giovanni Tavares de Melo e Kati Satoko Miura. Seminário de Orações. Faça sua reserva no Departamento de Seminários da Seichonoye do Brasil através do telefone 0 operadora 11 5014 2217, pelo site www.sni.org.br/seminários, pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou na regional mais próxima de você. Quando harmonizamos nossa mente com as vibrações divinas do amor e das bênçãos que preenchem o universo, somos abençoados por Deus. Você acompanhou o programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Contamos com a sua companhia no nosso próximo programa. Até lá. Muito obrigada. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas,
e infalivelmente essa inspiração se concretizará.